Toda civilização entra em crise quando perde a capacidade de responder às perguntas mais importantes da existência humana. Durante séculos, a filosofia tentou responder às grandes perguntas da humanidade. O que é a verdade? O que significa viver bem? Existe propósito na vida? Como lidar com o sofrimento? Mas, em diferentes momentos da história, essas respostas começaram a desmoronar. E com elas, o próprio homem entrou em crise. A filosofia não nasceu do conforto. Ela nasceu do caos, da dúvida e do medo. Quando Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas, ele percebeu algo inquietante. As pessoas acreditavam saber muito, mas na realidade não compreendiam nem a si mesmas. Em uma sociedade dominada pela aparência, pela retórica e pelo orgulho intelectual, Sócrates enxergou a primeira grande crise da humanidade: a crise da verdade. Em Apologia de Sócrates, vemos um homem sendo condenado não por cometer crimes, mas por fazer perguntas. Sócrates desafiava políticos, poetas e sábios, mostrando que muitos apenas repetiam ideias sem realmente entender o que diziam. Sua famosa frase, "Só sei que nada sei", não era um sinal de fraqueza, mas o reconhecimento profundo da ignorância humana. E talvez seja exatamente aqui que a crise moderna começa novamente. Hoje, vivemos cercados de informação, opiniões e certezas instantâneas. E todos falam. Poucos refletem. As redes sociais transformaram a opinião em espetáculo, enquanto a verdade se torna cada vez mais difícil de encontrar. O homem moderno acredita saber tudo sobre o mundo, mas muitas vezes não consegue responder perguntas simples sobre si mesmo. Quem sou eu? O que realmente importa? Por que me sinto vazio? Sócrates acreditava que uma vida sem reflexão era uma vida incompleta. E talvez seja justamente isso que torna suas ideias tão perigosamente atuais. Porque quanto mais evitamos o silêncio e o questionamento, mais nos afastamos daquilo que realmente somos. A crise da verdade não destrói apenas sociedades. Ela destrói o próprio indivíduo. A crise da verdade. A primeira grande crise da filosofia talvez tenha começado no momento em que o ser humano passou a acreditar que já possuía todas as respostas. Na Grécia Antiga, Atenas era considerada o centro do conhecimento, da política e da cultura. Era uma cidade admirada por sua inteligência, por seus artistas, por seus discursos e pela confiança que tinha em si mesma. Mas por trás daquela aparência de grandeza existia algo profundamente perigoso: a ilusão do saber. Foi nesse cenário que surgiu Sócrates. Diferente dos grandes mestres da época, Sócrates não escrevia livros, não cobrava dinheiro por ensinamentos e não afirmava possuir verdades absolutas. Ele caminhava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas. Perguntas simples, mas destrutivas. Perguntas que abalavam políticos, poetas, militares e homens considerados sábios. O que é justiça? O que é virtude? O que é a verdade? O que significa viver bem? E quanto mais ele perguntava, mais percebia algo assustador. Ninguém realmente sabia responder. Em Apologia de Sócrates, vemos o relato de seu julgamento, onde ele revela algo que mudaria para sempre a história da filosofia. Segundo Sócrates, o oráculo de Delfos afirmou que ele era o homem mais sábio de Atenas. Confuso, Sócrates decidiu investigar. Conversou com políticos, intelectuais e artistas esperando encontrar alguém verdadeiramente sábio. Mas percebeu que todos acreditavam saber muito, enquanto na realidade apenas repetiam opiniões, tradições e ideias superficiais. Foi então que ele chegou à sua conclusão mais famosa: "Só sei que nada sei." Essa frase atravessou séculos porque revela uma verdade profundamente humana. O maior obstáculo para o conhecimento não é a ignorância, mas a falsa sensação de saber. Essa frase atravessou séculos porque revela uma verdade profundamente humana. O maior obstáculo para o conhecimento não é a ignorância, mas a falsa sensação de saber. E talvez nenhuma época tenha representado isso tão claramente quanto a nossa. Hoje, o homem moderno vive cercado por informações. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, e ainda assim parece que estamos mais confusos do que nunca. Pessoas formam opiniões em segundos, repetem frases prontas,
Discutem assuntos complexos, sem reflexão profunda, e transformam qualquer tema em espetáculo. As redes sociais criaram uma geração que fala o tempo inteiro, mas raramente escuta. Todos querem parecer inteligentes. Poucos querem compreender. Sócrates enxergava exatamente esse perigo em Atenas. Ele percebia que uma sociedade onde ninguém questiona suas próprias certezas inevitavelmente caminha para o colapso moral e intelectual. Por isso ele se tornou uma ameaça. Não porque incentivava a violência, não porque queria destruir a cidade, mas porque ensinava as pessoas a pensar. E não existe nada mais perigoso para uma sociedade baseada em aparências do que alguém disposto a questionar tudo. A filosofia socrática nasce justamente desse conflito entre aparência e verdade. Enquanto muitos buscavam reconhecimento, poder e prestígio, Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento começava dentro do próprio indivíduo. Conhece-te a ti mesmo. Essa ideia, gravada no templo de Delfos e constantemente associada ao pensamento socrático, representa uma das maiores revoluções filosóficas da história. Porque Sócrates entendia que o ser humano pode conquistar riquezas, fama e influência, e ainda assim continuar perdido dentro de si. Talvez seja por isso que suas ideias continuam tão atuais. Vivemos em uma era onde a imagem vale mais que a essência. As pessoas aprendem a construir personagens para serem aceitas socialmente. Vendem felicidade, sucesso e perfeição, enquanto escondem ansiedade, vazio e insegurança. O homem moderno conhece o mundo inteiro pela internet, mas muitas vezes não conhece a própria mente. E quanto mais fugimos de nós mesmos, mais nos tornamos dependentes de distrações. Sócrates acreditava que a reflexão era indispensável para uma vida verdadeira. Em uma de suas frases mais conhecidas, ele afirma: "Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida." Essa talvez seja uma das críticas mais devastadoras à sociedade moderna, porque hoje tudo nos impede de refletir. O excesso de estímulos, a velocidade da informação, a necessidade constante de entretenimento, o medo do silêncio. As pessoas têm medo de ficar sozinhas consigo mesmas porque, no silêncio, começam a surgir perguntas difíceis demais. Minha vida tem sentido? Estou vivendo da maneira que realmente quero? Ou apenas sigo o fluxo da sociedade? Quem eu seria sem aprovação externa? Sócrates acreditava que fugir dessas perguntas significava abandonar aquilo que nos torna humanos. Mas Atenas não queria ouvir isso. Quanto mais Sócrates questionava a cidade, mais inimigos criava. Os poderosos começaram a enxergá-lo como alguém perigoso. Ele desafiava autoridades, desmontava discursos vazios e fazia as pessoas perceberem a fragilidade de suas próprias convicções. Então, decidiram silenciá-lo. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade. No fundo, porém, seu verdadeiro crime era outro. Ele ensinava as pessoas a pensar por conta própria. Seu julgamento representa uma das cenas mais simbólicas da história da filosofia. Diante da possibilidade de salvar sua própria vida, Sócrates poderia ter abandonado seus ensinamentos, pedido desculpas ou simplesmente fugido. Mas recusou, porque para ele existia algo mais importante que sobreviver: permanecer fiel à verdade. Condenado à morte, Sócrates bebe cicuta diante de seus discípulos. E naquele momento nasce algo que atravessaria toda a história da filosofia: a ideia de que a busca pela verdade exige coragem. Depois de sua morte, seu discípulo Platão eternizaria suas ideias em diálogos filosóficos que moldariam o pensamento ocidental pelos próximos 2000 anos. Mas a crise iniciada por Sócrates nunca desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Hoje talvez não condenemos filósofos à morte física, mas muitas vezes silenciamos o pensamento através da superficialidade, do excesso de distração e da incapacidade de refletir profundamente. A crise da verdade continua viva. Vivemos cercados de narrativas, manipulações e ilusões cuidadosamente construídas. As pessoas escolhem acreditar naquilo que confirma suas emoções, não naquilo que exige questionamento. A verdade se torna relativa. O debate desaparece. E no lugar da reflexão surge apenas ruído.
Sócrates provavelmente olharia para o mundo moderno e reconheceria o mesmo problema que viu em Atenas: uma humanidade cheia de certezas, mas profundamente desconectada da sabedoria. Talvez seja exatamente por isso que a filosofia continua necessária, porque em meio ao caos da modernidade, ela ainda nos obriga a parar e perguntar: o que é uma vida boa? O que é real? O que significa ser humano? E talvez o verdadeiro começo da sabedoria continue sendo o mesmo de milhares de anos atrás: reconhecer que ainda não sabemos quase nada. A crise da felicidade. Depois da crise da verdade apresentada por Sócrates, a filosofia começou a enfrentar outra pergunta ainda mais profunda: o que realmente significa ser feliz? Essa pergunta atravessou séculos, impérios e civilizações, e talvez hoje ela seja mais atual do que nunca. Porque vivemos em uma sociedade obcecada pela felicidade, mas cada vez mais incapaz de encontrá-la. O homem moderno aprendeu a associar felicidade ao prazer imediato: dinheiro, consumo, validação social, status, aparência, entretenimento constante. Tudo parece prometer felicidade rápida. Tudo parece oferecer uma sensação temporária de preenchimento. Mas quanto mais buscamos satisfação instantânea, mais vazios parecemos ficar. Foi justamente contra essa visão superficial da felicidade que Aristóteles construiu uma das ideias mais importantes da história da filosofia. Em Ética a Nicômaco, ele afirma que todos os seres humanos buscam a felicidade. Mas existe um problema: a maioria procura a felicidade nos lugares errados. Para Aristóteles, felicidade não era prazer momentâneo, não era riqueza, não era fama, não era poder. A verdadeira felicidade, aquilo que ele chamava de eudaimonia, era o resultado de uma vida virtuosa. Isso muda completamente a forma como entendemos a existência humana, porque Aristóteles acreditava que uma vida boa não depende apenas do que sentimos, mas daquilo que nos tornamos. Hoje, a sociedade ensina: faça o que te dá prazer. Aristóteles ensinava: torne-se alguém melhor. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas ideias. Na visão aristotélica, felicidade não é um estado emocional passageiro. É uma construção, um processo, um modo de viver baseado no equilíbrio, na razão e no desenvolvimento do caráter. E talvez seja exatamente isso que o mundo moderno perdeu. Vivemos em uma época onde tudo precisa ser rápido. As pessoas perderam a capacidade de esperar, construir ou amadurecer. Queremos resultados instantâneos, prazeres imediatos e reconhecimento constante. A cultura do excesso transformou o desejo humano em algo infinito. Quanto mais consumimos, mais insatisfeitos ficamos. Aristóteles já percebia algo semelhante há mais de 2000 anos. O prazer sozinho nunca consegue preencher completamente o ser humano, porque o prazer é temporário. Ele vem e desaparece. E quando desaparece, surge novamente o vazio. Talvez por isso tantas pessoas hoje sintam uma espécie de cansaço existencial. Mesmo cercadas por entretenimento, conforto e distrações, continuam sentindo que algo está faltando. A filosofia aristotélica diria que isso acontece porque estamos tentando alimentar a alma apenas com estímulos externos. Mas felicidade verdadeira exige profundidade. Aristóteles acreditava que o ser humano possui uma finalidade natural. Assim como uma semente foi feita para crescer, o homem também possui um potencial que precisa ser desenvolvido. E esse desenvolvimento acontece através da virtude. Virtude, para Aristóteles, não significa perfeição moral inalcançável. Significa equilíbrio. Coragem entre a covardia e a imprudência. Generosidade entre a avareza e o desperdício. Confiança entre arrogância e insegurança. Essa ideia ficou conhecida como a doutrina do meio-termo. O homem virtuoso não é alguém sem falhas. É alguém capaz de controlar seus impulsos e viver guiado pela razão, não apenas pelos desejos. E talvez aqui esteja uma das maiores crises do mundo moderno. Porque hoje, o autocontrole se tornou raro. As redes sociais incentivam impulsividade. O consumo estimula excessos. A sociedade valoriza a aparência mais do que caráter. Tudo parece empurrar o indivíduo para uma vida cada vez mais superficial e imediatista.
Aristóteles acreditava que uma sociedade assim inevitavelmente produziria pessoas emocionalmente instáveis. E talvez seja exatamente isso que estamos vivendo. Ansiedade, sensação de vazio, dependência de validação, incapacidade de ficar sozinho, necessidade constante de estímulo. O homem moderno se tornou prisioneiro do próprio desejo. Quanto mais tenta satisfazer seus impulsos, mais distante fica da felicidade verdadeira. Existe uma frase poderosa em Ética a Nicômaco que resume essa ideia. A felicidade depende de nós mesmos. Mas isso não significa que felicidade seja fácil. Pelo contrário, para Aristóteles, viver bem exige disciplina, reflexão e esforço constante. A construção do caráter leva tempo. Virtudes são desenvolvidas através do hábito. Nós nos tornamos aquilo que repetimos diariamente. E talvez isso seja assustador, porque significa que nossa vida está sendo construída pelas pequenas escolhas invisíveis do cotidiano. Os hábitos que alimentamos, os pensamentos que repetimos, as pessoas que admiramos, o tipo de vida que decidimos perseguir. Tudo isso molda quem nos tornamos. O problema é que a sociedade moderna raramente incentiva virtude. Ela incentiva performance. As pessoas aprendem a parecer felizes sem necessariamente serem felizes. Aprendem a construir imagens perfeitas para esconder crises internas profundas. O sucesso se torna aparência. A felicidade vira marketing. Mas Aristóteles acreditava que nenhuma máscara consegue sustentar uma alma vazia por muito tempo. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas hoje sentem uma estranha desconexão consigo mesmas. Elas alcançam objetivos e continuam infelizes. Conquistam reconhecimento e continuam vazias. Vivem cercadas de estímulos, mas emocionalmente exaustas. Porque no fundo existe uma diferença enorme entre prazer e realização. Prazer é passageiro. Realização transforma. Aristóteles entendia que felicidade verdadeira nasce quando existe coerência entre aquilo que fazemos e aquilo que somos. Quando a vida possui propósito. Quando nossas ações refletem virtude. Quando deixamos de viver apenas buscando recompensas externas. Talvez seja exatamente isso que torna sua filosofia tão atual. Em uma época dominada por excesso, distração e superficialidade, Aristóteles nos lembra de algo quase esquecido. A felicidade não pode ser comprada, consumida ou simulada. Ela precisa ser construída. E essa construção começa dentro do próprio indivíduo. Porque no final, a maior crise da felicidade moderna talvez seja esta. Nunca tivemos tantas maneiras de sentir prazer, e nunca estivemos tão distantes de uma vida verdadeiramente boa. A crise do controle. Se Aristóteles tentou ensinar o caminho para uma vida virtuosa, os filósofos estoicos enfrentaram uma pergunta ainda mais brutal. Como continuar vivendo quando o mundo está desmoronando? Essa foi a grande crise do estoicismo. Diferente da Atenas clássica, o mundo romano era marcado por guerras, instabilidade política, doenças, violência e insegurança constante. A vida podia mudar completamente de um dia para o outro. O sofrimento não era uma possibilidade distante, era parte inevitável da existência humana. E foi nesse cenário caótico que surgiram pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Enquanto muitos buscavam controlar o mundo externo, os estoicos perceberam algo revolucionário. O verdadeiro problema da humanidade não era o caos ao redor, mas a incapacidade de controlar a própria mente. Essa ideia se tornou a base do estoicismo. Em Manual de Epicteto, encontramos uma das frases mais importantes da filosofia estoica. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Pode parecer simples, mas essa frase destrói uma das maiores ilusões humanas: a necessidade de controlar tudo. Os estoicos perceberam que grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa desesperada de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. O tempo, a opinião dos outros, a morte, as perdas, o futuro, o comportamento das pessoas. Quanto mais tentamos dominar essas coisas, mais ansiedade produzimos. E talvez nunca tenhamos vivido uma crise de controle tão intensa quanto hoje. O homem moderno quer prever tudo, planejar tudo, garantir tudo. As pessoas vivem tentando construir uma sensação artificial de segurança em um mundo completamente imprevisível.
mas a realidade sempre escapa. Basta uma doença, uma perda, uma traição, uma crise financeira, uma mudança inesperada, e aquilo que parecia estável começa a desmoronar. Foi exatamente isso que os estoicos compreenderam. A vida é instável por natureza. Sêneca escrevia sobre isso constantemente em Sobre a Brevidade da Vida. Para ele, os seres humanos desperdiçam a existência vivendo como se tivessem tempo infinito. Adiam a vida verdadeira, vivem presos ao medo, à ambição e às distrações, sem perceber que o tempo está desaparecendo silenciosamente. Sêneca dizia que não temos uma vida curta, nós a tornamos curta. E talvez essa frase descreva perfeitamente o mundo moderno. As pessoas vivem ocupadas o tempo inteiro, mas raramente presentes. Correm sem saber exatamente para onde. Trabalham até a exaustão buscando reconhecimento, dinheiro ou status, acreditando que a felicidade finalmente chegará no futuro. Mas esse futuro nunca chega, porque a mente ansiosa vive sempre presa ao próximo objetivo. Os estoicos enxergavam isso como uma prisão psicológica. A filosofia estoica não prometia eliminar o sofrimento. Ela prometia algo muito mais profundo: resistência emocional. Os estoicos acreditavam que não controlamos os acontecimentos da vida, mas controlamos nossa reação diante deles. E isso muda tudo. Porque significa que, mesmo em meio ao caos, o ser humano ainda pode preservar algo fundamental: sua própria consciência. Talvez ninguém represente essa ideia de maneira tão poderosa quanto Epicteto. Epicteto nasceu escravo. Viveu sob violência, humilhação e sofrimento físico. Mesmo assim, tornou-se um dos maiores filósofos da história. Sua filosofia nasce justamente da percepção de que liberdade verdadeira não depende das circunstâncias externas. Um homem pode ser livre mesmo dentro de uma prisão, e outro pode ser escravo vivendo cercado de luxo. Porque a pior prisão é mental. Hoje, talvez nunca tenhamos sido tão tecnologicamente avançados e ao mesmo tempo tão emocionalmente frágeis. As pessoas entram em colapso diante de críticas, rejeições e frustrações pequenas. A mente moderna se tornou extremamente dependente de aprovação externa. Qualquer perda de controle gera ansiedade imediata. Os estoicos enxergariam isso como consequência de uma vida construída sobre coisas instáveis. Quando baseamos nossa felicidade apenas em dinheiro, aparência, reconhecimento ou opinião pública, entregamos nossa paz para fatores que não controlamos. E aquilo que não controlamos inevitavelmente nos destrói. Foi por isso que Marco Aurélio escreveu em Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Existe algo profundamente poderoso nessa ideia. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo romano. Imperador, líder militar, autoridade máxima de um império gigantesco. Mesmo assim, em seus escritos pessoais, vemos alguém constantemente lutando contra medo, ansiedade, raiva e fragilidade humana. Isso revela algo importante. Nem poder, riqueza ou status eliminam o sofrimento humano. A crise emocional da humanidade não é apenas material, ela é existencial. Os estoicos compreenderam que a mente humana sempre buscará controlar aquilo que é incerto, mas a vida continua sendo imprevisível. E talvez seja exatamente essa incapacidade de aceitar a incerteza que esteja destruindo o homem moderno. As pessoas vivem tentando evitar dor a qualquer custo. Fogem do desconforto, fogem do silêncio, fogem da solidão, fogem de qualquer experiência emocional difícil. Mas os estoicos acreditavam que fugir do sofrimento apenas aumenta seu poder sobre nós. A coragem nasce justamente quando aceitamos que a vida inclui perdas, fracassos e morte. Hoje, a sociedade vende a ideia de felicidade permanente, como se fosse possível viver sem dor, sem frustração e sem crise. Mas o estoicismo dizia exatamente o contrário. O sofrimento faz parte da condição humana. E quanto antes aceitarmos isso, mais fortes nos tornamos. Talvez por isso o estoicismo tenha voltado com tanta força no mundo moderno. Em uma sociedade emocionalmente exausta, muitas pessoas começaram a perceber que não conseguem controlar o mundo externo, mas ainda podem aprender a controlar a si mesmas. E talvez essa seja uma das lições mais importantes da filosofia estoica.
Não importa o tamanho do caos ao seu redor. Ainda existe uma última coisa que ninguém pode tirar de você: a forma como você escolhe enfrentar a vida. A crise do sentido. Depois da crise da verdade, da felicidade e do controle, a filosofia entrou em sua crise mais sombria: a crise do sentido. Durante séculos, os seres humanos viveram acreditando que a existência possuía uma ordem maior. A religião, a tradição, a moral e a própria sociedade ofereciam respostas para as grandes perguntas da vida. Mas o mundo mudou. A modernidade destruiu antigas certezas. A ciência avançou. Os valores tradicionais começaram a enfraquecer. E aos poucos, o homem passou a perceber algo assustador. Talvez o universo não ofereça nenhum sentido pronto para a existência humana. Foi nesse cenário que surgiu Friedrich Nietzsche. Nietzsche percebeu que a civilização ocidental estava entrando em colapso espiritual. Em Assim Falou Zaratustra e a Gaia Ciência, ele apresenta uma das frases mais famosas da filosofia: Deus está morto. Mas Nietzsche não falava literalmente sobre a morte de uma divindade. Ele falava sobre a morte dos valores absolutos que sustentavam a sociedade durante séculos. O homem moderno havia destruído suas antigas crenças, mas ainda não sabia como viver sem elas. E foi aí que nasceu o niilismo, a sensação de que nada possui significado verdadeiro, de que tudo é vazio, de que a vida se tornou apenas repetição, consumo e sobrevivência. Nietzsche enxergava que o futuro da humanidade seria marcado por uma crise profunda de sentido. Uma geração inteira perdida entre excessos, distrações e prazeres rápidos tentando fugir do próprio vazio interior. E talvez seja impossível olhar para o mundo moderno sem perceber o quanto essa previsão se tornou real. Hoje, as pessoas vivem cercadas por estímulos constantes, luzes acesas, telas brilhando, vídeos rápidos, informações infinitas, entretenimento sem pausa. E ainda assim, milhões de pessoas se sentem vazias. Nunca tivemos tantas formas de prazer. Nunca tivemos tantas maneiras de fugir do silêncio. E talvez nunca tenhamos sido tão emocionalmente cansados. O homem moderno perdeu a capacidade de ficar sozinho consigo mesmo, porque no silêncio surgem perguntas perigosas. Minha vida tem sentido? Estou realmente vivendo ou apenas existindo? Tudo isso vale a pena? Foi exatamente essa angústia que Albert Camus tentou compreender. Em O Mito de Sísifo, Camus descreve o absurdo da existência humana. O conflito entre nossa necessidade desesperada por significado e um universo que permanece silencioso. Todos os dias acordamos, repetimos rotinas, trabalhamos, consumimos, corremos atrás de objetivos e, no final, inevitavelmente caminhamos em direção à morte. Camus perguntava: como continuar vivendo sabendo disso? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis da filosofia. Mas, ao contrário do desespero absoluto, Camus propõe algo inesperado: a revolta. Mesmo sem respostas definitivas, o ser humano ainda pode escolher viver. Ainda pode criar significado através de suas próprias ações, experiências e consciência. Existe algo profundamente poderoso nisso, porque significa que o sentido da vida talvez não seja algo encontrado, mas construído. Enquanto Nietzsche alertava sobre o vazio deixado pela morte dos antigos valores, Camus mostrava que ainda era possível existir com dignidade em meio ao absurdo. E talvez seja exatamente aqui que todas as crises filosóficas se encontram. Sócrates mostrou que o homem precisa questionar a si mesmo para não viver na ignorância. Aristóteles ensinou que felicidade verdadeira não nasce do prazer imediato, mas da construção da virtude. Os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, lembraram que não controlamos o caos do mundo, mas podemos controlar nossa própria mente. Nietzsche revelou o vazio espiritual da modernidade. E Camus mostrou a coragem necessária para continuar vivendo mesmo diante do absurdo. Talvez todas essas filosofias apontem para a mesma verdade. O maior conflito da humanidade nunca foi apenas externo. A verdadeira batalha sempre aconteceu dentro do próprio ser humano. A luta contra o vazio, contra o medo, contra a superficialidade, contra a fuga constante de si mesmo. Hoje, vivemos em uma sociedade acelerada, hiperconectada e profundamente cansada.
As pessoas aprenderam a parecer felizes, mas esqueceram como encontrar significado. O excesso de informação não trouxe sabedoria. O excesso de prazer não trouxe realização. E a tecnologia não conseguiu preencher o vazio existencial humano. Talvez porque exista algo que nenhuma máquina, algoritmo ou rede social consiga resolver. A necessidade humana de propósito. E talvez seja por isso que continuamos voltando aos filósofos. Porque mesmo separados por milhares de anos, eles ainda conseguem descrever os medos, angústias e conflitos que continuam existindo dentro de nós. A filosofia nunca prometeu conforto. Ela prometeu lucidez. E talvez enxergar a realidade com clareza seja doloroso, mas também seja o primeiro passo para uma vida verdadeiramente consciente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar este vídeo. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos sobre filosofia, existencialismo, psicologia humana e os grandes pensadores que continuam influenciando nossa visão de mundo até hoje. Ainda teremos vídeos sobre Nietzsche, Dostoiévski, Camus, estoicismo e muitos outros temas ligados ao vazio moderno e à condição humana. E lembre-se, talvez o maior problema da humanidade nunca tenha sido o sofrimento, mas o vazio que sentimos quando não sabemos mais por que estamos vivendo.